O citoesqueleto é um esqueleto interno formado por filamentos proteicos, que definem a forma da célula. As proteínas do citoesqueleto podem se reorganizar no interior do citoplasma, formando novos filamentos e modificando a sua configuração. Os movimentos citoplasmáticos são importantes no deslocamento de estruturas no citosol, na movimentação dos cromossomos, durante a divisão celular e também na emissão de pseudopódios utilizados para fagocitose e deslocamento da célula. Os filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto formam uma rede ou uma armação que envolve todo o citoplasma e podem ser classificados de 3 formas: microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Microtúbulos são constituídos pela tubulina, uma proteína globular que se dispõe de maneira compacta e helicoidal para formar tubos de 25 nanômetros. Existe uma região na célula denominada centrosomo, que é um centro organizador de microtúbulos. Os microtúbulos fornecem suporte estrutural às células e são responsáveis pela formação das fibras do fuso, que separam os cromossomos durante a divisão celular. Além disso, a formação de centríolos, flagelos e cílios também é associada aos microtúbulos. Os filamentos intermediários são constituídos por proteínas fibrosas que formam filamentos com 10 nanômetros. Além disso, eles são estáveis e não participam de movimentos celulares. As fibras dos filamentos intermediários são rígidas, proporcionando coesão ao tecido, de forma a impedir seu rompimento devido ao estiramento. Um exemplo de proteína que constitui o filamento intermediário é a queratina, que confere resistência às células da pele, dos cabelos e das unhas. Centríolos são organelas que posicionam-se perpendicularmente e localizam-se no centrosomo. Cada centríolo é constituído por 9 feixes de 3 microtúbulos dispostos paralelamente. Os centríolos são importantes durante a divisão celular e também na formação de cílios e flagelos. No período que precede a divisão celular, os centríolos e centrosomos se autoduplicam e apresentam função importante, pois emitem microtúbulos denominados fibras do fuso, que participam no processo de separação do material genético. Os centríolos também constituem a estrutura de cílios e flagelos. Os centríolos migram para a periferia das células, unem-se com proteínas específicas e passam a ser chamados de corpúsculo basal. Os microtúbulos que constituem o corpúsculo basal alongam-se em direção ao exterior da célula, pressionando a membrana celular que envolve os microtúbulos. Dessa forma, são formados os cílios e flagelos. Os cílios e flagelos apresentam a mesma composição estrutural. A diferença entre eles é que os cílios são mais curtos e se movem como um chicote. Ocorrem em grande quantidade, sendo importantes na locomoção de protozoários ou remoção de impurezas, como ocorre nas células ciliadas do sistema respiratório. Os flagelos são estruturas mais longas que se movem por meio de ondulações que se propagam da base para a extremidade. Na maioria dos casos, são responsáveis pelo deslocamento, como ocorre em alguns protozoários e nos espermatozoides. Em poríferos, as células flageladas, denominadas coanócitos, são responsáveis por criar uma corrente de água que permite que o alimento seja filtrado. Ribossomos são organelas não membranosas que são muito importantes para a síntese proteica tanto em células procariontes quanto em células eucariontes. São constituídos por moléculas de RNA, denominados RNA ribossômicos. Os ribossomos podem ser encontrados dispersos no citoplasma, presos em uma longa molécula de RNA, formando uma cadeia denominada polissomo. O retículo endoplasmático é uma organela constituída por membranas dobradas que formam canais achatados e túbulos cilíndricos. A membrana do retículo endoplasmático é associada à membrana do núcleo. Quando essa organela apresenta ribossomos aderidos em sua membrana, é chamada de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Se por outro lado a organela for destituída de ribossomos, será denominada retículo endoplasmático liso ou não granuloso. O retículo endoplasmático liso é composto por membranas que formam
sistemas de túbulos cilíndricos e sua função é sintetizar lipídios, como esteroides e fosfolipídios. Atua também na degradação do álcool consumido em bebidas alcoólicas e de outras substâncias tóxicas. A principal função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese de proteínas. As proteínas produzidas nessa organela são destinadas à exportação, ou seja, são secretadas pela célula para atuar em outros locais, por exemplo, as células do pâncreas. Normalmente, várias proteínas que têm sua síntese iniciada no retículo endoplasmático rugoso são finalizadas no complexo golgiense. Os ribossomos do retículo endoplasmático rugoso são responsáveis pela síntese de proteínas da membrana plasmática e de enzimas que fazem a digestão de componentes intracelulares sem utilidade, chamados enzimas lisossômicas. O complexo golgiense trata-se de uma organela membranosa composta por bolsas achatadas empilhadas, chamadas cisternas ou vesículas. Geralmente apresenta uma face voltada para o retículo endoplasmático rugoso, chamada face cis, onde se fundem vesículas provenientes do RER. A outra face fica voltada para a membrana plasmática e é denominada face trans, onde substâncias processadas nas cisternas são liberadas em vesículas. As proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso são armazenadas no interior de vesículas membranosas, chamadas de vesículas de transição, e encaminhadas para o complexo golgiense. A membrana das vesículas de transição funde-se com a membrana da face cis do complexo golgiense, liberando as proteínas do interior da primeira cisterna. Progressivamente são formadas novas vesículas que transportam as proteínas para as cisternas adjacentes até que elas sejam liberadas do interior das vesículas da face trans da organela. Os lisossomos são organelas formadas a partir de enzimas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, maturadas e empacotadas em vesículas no complexo golgiense. Contêm enzimas digestivas e são responsáveis por realizar a heterofagia e autofagia. Na heterofagia, acontece a digestão de partículas vindas do exterior da célula. A digestão resulta em substâncias úteis para a célula, que são liberadas no citosol para serem utilizadas como componentes estruturais ou fonte de energia. Resíduos oriundos ficam retidos no lisossomo, chamados de vacúolo residual, e são eliminados da célula pela fusão da vesícula com a membrana celular, denominado plasmocitose. A autofagia é a digestão de componentes da célula que não estão funcionando apropriadamente, como organelas danificadas ou desgastadas pelo uso. A autofagia é uma forma de reciclar os componentes da célula, mantendo um bom funcionamento por meio da digestão de organelas. Para que ocorra a autofagia, é necessário que a membrana do retículo endoplasmático rugoso envolva a organela a ser digerida, formando uma vesícula denominada autofagossomo. Os lisossomos primários fundem-se com os autofagossomos, originando os lisossomos secundários, onde ocorre a digestão da organela. No caso das células vegetais, a autofagia ocorre no vacúolo celular. A atividade de autofagia dos lisossomos também é importante na formação de determinadas células, como é o caso das hemácias. Os peroxissomos são organelas membranosas arredondadas. Elas apresentam enzimas. Uma é chamada de oxidases e outra de cataleses. Elas são muito importantes. As oxidases oxidam substâncias tóxicas. Elas, por exemplo, jogam para fora. O exemplo disso é álcool e outras drogas. Já a catalase converte o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Vacúolo central. São células de vegetais, de algas e de alguns fungos. Apresenta uma organela que ocupa grande volume do espaço citoplasmático. Bolsa membranosa, denominada vacúolo. A membrana que delimita a organela é chamada de tonoplasto. Ela apresenta uma composição lipoproteica, semelhante à da membrana plasmática. O vacúolo se originou-se de vesículas formadas
no retículo endoplasmático ou no complexo Golgiense. Ao longo desse desenvolvimento da célula, pode ocupar cerca de 80% do seu volume. A solução é preenchida por umas organelas ácidas, proteína, carboidratos e sais. Ainda existe um terceiro tipo de vacúolo, chamado de vacúolo pulsatil. Ele é denominado vacúolo pulsatil ou contratil. Ele ocorre em organismos eucariontes e unicelulares. Ele serve tanto para regular quanto proteger. O vacúolo pulsatil ajuda a controlar esse processo, removendo excesso de água do citoplasma da célula. Ao remover esse excesso de água, o vacúolo pulsatil ajuda a evitar a ruptura celular. Mitocôndria. Ela é composta por cristais mitocondriais, matriz mitocondrial, DNA, membrana interna e externa e ribossomo. São organelas feitas para gerar energia. Ela precisa de combustível. Esse combustível que estamos falando é alimentação. A maior fonte assim, de energia que você pode tirar é de carboidratos e lipídios. Eles é feito para formar ATP, que ocorre dentro da mitocôndria. No interior da mitocôndria ocorre a respiração aeróbica, reação na qual as moléculas orgânicas oriundas do alimento reagem com o oxigênio, que resulta em gás carbônico, água e molécula de ATP. O ATP é conhecido por base energética da célula. Um aspecto interessante a respeito das mitocôndrias é sua capacidade de se autoduplicar da célula-mãe. São distribuídas de maneira equilibrada entre as duas células filhas, e posteriormente têm seu número de organelas ajustados por meio da divisão das mitocôndrias pré-existentes. Blastos são organelas em células de plantas e algas. Elas são divididas em três tipos: leucoplastos, cromoplastos e cloroplastos. Os leucoplastos não apresentam pigmentos, portanto são incolores, não tem cor. Já o cromoplastos apresenta cores, pigmentos, carotenoides, que fornecem a coloração amarela, laranja e vermelha, de flores, folhas, frutos e raízes. Já o cloroplastos apresenta os pigmentos da clorofila, proporcionando a coloração verde característica das plantas. São organelas muito importantes, pois são responsáveis por fornecer energia para plantas por meio da fotossíntese. Agora eu vou resumir essa parte de uma forma mais grosseira. É a teoria moderna a respeito das organelas. É que tinha uma célula assim, e ela comeu uma bactéria. E agora essa bactéria faz parte do organismo dela. Tipo, pra respiração, ela ajudou assim. Agora ela faz parte dessa célula.